Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Em Portugal, António Costa já recebeu luz verde de Marcelo Rebelo de Sousa para formar governo. Turquia a um passo de uma ofensiva na Síria. Forças curdas prometem responder. No Brasil, Jair Bolsonaro diz ter indícios de quem está por detrás do derrame de petróleo. A ação está a ser investigada. E para ver no fim do jornal, a preparação da seleção portuguesa que vai jogar frente ao Luxemburgo esta sexta-feira. Em Portugal, António Costa já tem luz verde de Marcelo Rebelo de Sousa para formar governo. O Presidente da República esteve reunido com os partidos que elegeram deputados para a Assembleia. Ao contrário do que aconteceu há 4 anos, Marcelo não exigiu um acordo escrito. António Costa foi já indigitado como novo primeiro-ministro por Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República tornou a decisão oficial no mesmo dia em que recebeu no Palácio de Belém os partidos que garantiram representação parlamentar. Para a nova legislatura serão 10. Os estreantes a Livre, Iniciativa Liberal e Chega foram os primeiros a encontrar-se com o Presidente da República. Os 2 partidos de direita manifestaram-se contra o executivo do PS, mas reconheceram não existir alternativa. Segundo a imprensa portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa não exigiu acordos escritos para dar luz verde à formação do executivo, como Cavaco Silva pediu há 4 anos. Ainda assim, os socialistas têm já agendados para quarta-feira os encontros com os potenciais parceiros da esquerda. Livre, PCP, Bloco e PAN vão esta quarta-feira à sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa. Os prazos constitucionais fazem prever que o novo Parlamento entre em funções a 21 de outubro. Uma data que só pode ser antecipada se o escrutínio oficial dos votos for encerrado antes de dia 16. A Turquia tem tudo a postos para a ofensiva na Síria. As forças curdas prometem responder e dizem querer negociar com Moscovo ou Damasco, caso se confirme a retirada total das tropas norte-americanas na região. A Turquia concentra forças militares junto à fronteira com a Síria e diz ter concluído os preparativos para a vasta ofensiva contra as milícias curdas no país vizinho. Citando 2 oficiais turcos, a agência Reuters diz que o exército conduziu vários ataques na fronteira com o Iraque para evitar que combatentes curdos venham reforçar as fileiras no nordeste da Síria. A decisão dos Estados Unidos de retirar as tropas da região deixa as forças curdas, principais aliadas de Washington na luta contra o Estado Islâmico, vulneráveis à incursão turca. Ankara considera as milícias curdas como grupos terroristas devido às ligações com insurgentes no território turco. Contestado a nível interno e internacional, Donald Trump negou ter abandonado os curdos e ameaçou de represálias à Turquia caso agisse fora dos limites na Síria. As forças curdas anunciaram, entretanto, que poderão virar-se para a Rússia e mesmo Damasco para preencher o vazio em termos de segurança na eventualidade de uma retirada total dos Estados Unidos. O presidente brasileiro admite que tem uma suspeita sobre a origem da mancha de petróleo que tem atingido o litoral do nordeste do Brasil desde o mês passado. A ação, que afetou e afeta todo o ecossistema da zona, está a ser investigada. O petróleo que deu à costa em mais de uma centena de praias do nordeste do Brasil poderá ser de origem venezuelana. O presidente brasileiro afirmou que a questão está a ser investigada e que poderá resultar de uma ação criminosa ou de um acidente como o naufrágio de um navio. Jair Bolsonaro explicou que o Brasil tem no radar o país que poderá estar por trás das manchas de petróleo que deram à costa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, análises feitas pela Petrobras apontam para a Venezuela e reforçam as suspeitas de um vazamento de um navio. Bolsonaro não descartou a hipótese de que o Brasil peça uma indemnização, caso seja confirmado o país de origem. Depois de visitar a região afetada, o ministro brasileiro do Ambiente, Ricardo Salles, indicou que desde o dia 2 de setembro as equipas envolvidas na limpeza das praias recolheram mais de 100 toneladas de resíduos de petróleo. Em vários locais foram encontradas aves ou tartarugas mortas ou cobertas de negro e para já não se conhece o impacto total do incidente numa das zonas mais turísticas do Brasil. Olha isso aqui.
Angela Merkel terá dito a Boris Johnson que um novo acordo para o Brexit seria extremamente improvável. O governo britânico está a usar estas declarações como argumento para pôr um fim nas negociações com Bruxelas. Um novo acordo para o Brexit é muitíssimo improvável. O superlativo é atribuído pelo governo britânico a Angela Merkel. A chanceler alemã terá estado ao telefone com Boris Johnson, mas fontes europeias citadas pela BBC dizem que essa não é a linguagem que Merkel costuma utilizar. A verdade é que esta declaração está a ser usada como argumento para pôr fim às negociações com a União Europeia, decisão que os trabalhistas já vieram condenar publicamente. Em vez de ajustarem as posições e responderem às perguntas, encerram as conversações 6 dias depois de colocarem propostas na mesa. A única conclusão é que o governo apresentou propostas determinadas a fracassar e agora quer enfrentar o jogo da culpa em vez de colocar o interesse do país em primeiro lugar. A acusação de que o governo britânico está a tentar sabotar as negociações com Bruxelas, um ponto de vista partilhado por Donald Tusk. O presidente do Conselho Europeu dirigiu-se publicamente ao primeiro-ministro britânico. No Twitter escreveu: Boris Johnson, o que está em causa não é ganhar um jogo de culpa estúpido. Quo vadis, a pergunta que resume a desorientação sobre o Brexit no final deste tweet de Donald Tusk, oficialmente Bruxelas mantém que as negociações com Londres prosseguem. Nas palavras de Mina Andreeva, porta-voz da Comissão Europeia, as negociações técnicas continuam e esta quarta-feira Michel Barnier, o negociador europeu para o Brexit, vai fazer um ponto de situação ao Colégio de Comissários. A equipa britânica está ainda em Bruxelas para apresentar as propostas do executivo de Boris Johnson, um plano que já foi classificado como tendo muitas falhas, com a Irlanda do Norte fora da União Aduaneira. No Reino Unido, luta-se agora por conseguir no Parlamento pôr um travão definitivo a um Brexit sem acordo. Emmanuel Macron deixou uma mensagem ao país de combate ao radicalismo islâmico. Durante a cerimónia de homenagem aos 4 polícias assassinados em Paris na semana passada, o presidente francês apelou a uma sociedade vigilante. Emmanuel Macron fez hoje um apelo ao país para se unir na luta contra o terrorismo islâmico. Na cerimónia de tributo desta terça-feira aos 4 polícias assassinados na última semana em Paris, o presidente francês lembrou que a vigilância tem de ser um desígnio comum e não apenas das autoridades. O governo, sozinho, e todos os serviços do Estado não conseguem derrotar a rede radical islâmica. É toda a nação que se deve unir, mover e agir. Só a venceremos se o nosso país, que superou tantas provações ao longo da história, se levantar para lutar contra esse islamismo subterrâneo que corrompe os filhos da França. Uma sociedade de vigilância é isso que temos de construir. Os crimes cometidos por Michael Harpon, colega dos agentes mortos, estão a ser investigados como um possível ato terrorista pelas autoridades. Vários países europeus estão a tentar um acordo para que os migrantes sejam distribuídos temporariamente e evitem assim dias a fio no mar a aguardar destino. O acordo é apoiado pelo Comissário Europeu para a Migração. Para evitar que os migrantes fiquem dias a fio à espera em alto mar até desembarcarem num porto europeu, alguns países da União Europeia tentam convencer os restantes a criar um mecanismo temporário de distribuição. Um plano que tem o apoio de Dimitris Avramopoulos, Comissário Europeu para a Migração, que esteve presente na reunião dos ministros da Administração Interna, terça-feira, no Luxemburgo. Acredito que todos os Estados-membros vão mostrar maior responsabilidade e participar nestes esforços comuns. Não podemos continuar como estamos, com o que está a acontecer no Mediterrâneo. Não devemos tentar encontrar soluções ad hoc. Precisamos de mecanismos permanentes. França, Alemanha, Itália e Malta lideram a campanha pela partilha solidária, com a qual o governo de Portugal está de acordo em princípio.
Já os governos dos países de leste dizem que a medida vai no sentido oposto ao que defendem. Poderia haver uma cota para a repatriação, mas não queremos uma cota obrigatória de reinstalação. Não devemos tomar medidas para atrair migrantes, mas sim fazer sair as pessoas que entraram ilegalmente na Europa. Com esta divisão, continua por adotar nova política de asilo proposta pelo Parlamento Europeu, que pretende retirar a pressão dos países que são a principal porta de entrada dos migrantes. Itália vai diminuir em mais de 1/3 o número de representantes parlamentares. Se não houver contestação pública, a medida entra em vigor dentro de 3 meses. Itália aprova a revisão constitucional que diminui drasticamente o número de representantes nas duas câmaras do Parlamento. O número de senadores desce de 315 para 200. Na Câmara Baixa, os deputados passam de 630 para 400, um corte de 36%. A medida era uma bandeira do Movimento 5 Estrelas e a aprovação foi condição para entrar no governo ao lado do Partido Democrático. A votação esmagadora, com apenas 14 votos contra, foi celebrada no Parlamento. Por ser uma alteração constitucional, a medida só entra em vigor dentro de 3 meses, período em que pode ser contestada por um grupo de mais de 500 mil de cidadãos. 3 astrónomos receberam o Nobel da Física de 2019. O prémio foi atribuído a um canadiano por descobertas em cosmologia física e aos 2 suíços que descobriram um exoplaneta que orbita à volta de uma estrela semelhante ao Sol. O Prémio Nobel da Física de 2019 foi atribuído a 3 cientistas que ofereceram uma nova compreensão da estrutura e da história do universo. A Academia Sueca do Nobel distinguiu o cosmólogo norte-americano de origem canadiana James Peebles por descobertas teóricas na cosmologia física e a dupla de astrónomos suíços Didier Queloz e Michel Mayor pela descoberta de um exoplaneta que orbita uma estrela de tipo solar. Segundo a Academia, o trabalho de Peebles estabeleceu as fundações para a transformação da cosmologia nos últimos 50 anos. E a descoberta de Queloz e Mayor, em outubro de 1995, iniciou uma revolução na astronomia com mais de 4.000 exoplanetas identificados desde então na Via Láctea. Portugal defronta o Luxemburgo esta sexta-feira em Lisboa. A seleção portuguesa já começou a preparar o encontro, o primeiro dos 2 de apuramento para o Europeu de 2020. Portugal começou a preparar a recepção de sexta-feira ao Luxemburgo, o primeiro jogo de uma importante dupla jornada dos comandados de Fernando Santos na fase de grupos de qualificação para o Euro 2020. 3 dias depois, os campeões da Europa deslocam-se à Ucrânia para enfrentar o atual líder do Grupo B. Neste arranque dos trabalhos, a seleção portuguesa contou com as principais estrelas no relevado. Apenas o defesa esquerdo do Nápoles, Mário Rui, e o médio do Betis de Sevilha, William Carvalho, ficaram no ginásio. Com a arbitragem do polaco Daniel Stefanski, Cristiano Ronaldo e companhia defrontam sexta-feira em Alvalade o Luxemburgo. Se ganharem, podem ir depois à Ucrânia discutir a liderança do grupo. É tudo neste Euronews Noite. Fique desse lado. Até já.